vamos começar falando sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. A nossa indagação maior nem é exatamente o que aconteceu com essas cidades, se isso foi verdade ou se não foi, mas por que elas estão nas Escrituras, e elas estão nas Escrituras como um sinal da reprovação de Deus à homossexualidade. Então, vamos passar para o primeiro slide. O primeiro slide, a gente entende o seguinte. A versão tradicional diz: Deus destruiu Sodoma porque a cidade estava cheia de homossexuais. Eu vou lembrar para vocês como é que foi a história de Sodoma e Gomorra. Alguns ainda lembram assim, perfeitamente, outros não lembram. Vou lembrar vocês. Lá teve uma época, Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. Mas teve uma época que eles estavam, de certo modo, competindo, e aí se separaram. Ló foi morar nas planícies da Jordânia, de onde é hoje a Jordânia, ali na região perto das cidades de Sodoma. E acabou que passou, depois de um tempo, a morar em Sodoma. Abraão recebeu visita de anjos do Senhor que disseram: subiu até os meus ouvidos, o dizer, o clamor contra Sodoma e contra Gomorra. E aí Abraão começa numa negociação com Deus, de se ele encontrasse algumas pessoas justas, se ele ainda assim haveria de destruir a cidade ou não. Ele sabia que Ló morava lá. E nisso seguiram os anjos para a cidade de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade, eram duas cidades, enfim, nós não sabemos. A palavra menciona pelo menos 5 cidades que moravam ali na mesma planície, que habitavam ali, que compartilhavam o mesmo espaço. E depois desse documentário que vocês viram, ele vai mostrando as outras cidades que foram sendo descobertas. No meio do caminho, Ló reconheceu aqueles homens que eram anjos do Senhor e os recebeu em suas casas. No que ele os recebeu em suas casas, diz a palavra em Gênesis 19, que os homens da cidade, do mais moço ao mais velho, todos foram lá para frente da casa de Ló. E bateram e queriam arrombar a casa de Ló, e diziam assim: a gente quer esses homens aí que estão aí dentro. A gente quer conhecer esses homens. Conhecer, né? Conhecer no sentido bíblico. Queremos conhecer esses homens. E Ló, agoniado, abriu a porta rapidinho e fechou. Pá! Deus, pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhas que são virgens. Eu entrego elas para vocês, vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens, eles são homens de Deus. Aí que eles ficaram bravos mesmo, falaram assim: pois agora a gente vai fazer contigo pior ainda. Nesse mesmo momento, os anjos apareceram, soltaram raios de luz pelas mãos, todos ficaram cegos, e eles disseram: rápido, rápido, peguem suas coisas, vamos embora, não olhem para trás. E nisso saiu todo mundo correndo, aí as filhas do Ló queriam chamar os genros não quiseram sair, e aí ficaram para trás, e aí no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás, no que ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, e aí Ló foi se esconder nas montanhas, enquanto o enxofre, a chuva de fogo, destruía as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso aí dá um filme tanto, né? A Record já fez Sodoma e Gomorra, não? Ideia para a Record, né? Os efeitos especiais, você imagina assim, eu contando, então nunca vi
Afinal de contas, a tradição, onde é que surgiu? Porque a tradição hoje, que a igreja cristã como um todo, a primeira igreja católica, depois a igreja evangélica, seguiam no mesmo sentido, de que o pecado de Sodoma era a homossexualidade, era que ali todo mundo era gay naquela cidade. Mas a senhora sabe, irmã Célia, quando eu era pequenininho, eu estudava em colégio batista e me levaram para assistir um filme de Sodoma e Gomorra, do que tinha acontecido, exatamente do jeito que eu narrei aqui para vocês. E aí eu me perguntava, isso, olha, lá nos anos 90, e eu me perguntava, ué, isso aí não representa os homossexuais, isso aí é um caso de estupro, isso aí não é um caso de relacionamento, isso aí não está falando de relacionamento, isso não está sequer falando de relação sexual, porque estupro não é relação sexual. Estupro é violência, é ato de violência, é ato de agressão. Se você abrir a sua Bíblia em Juízes 19, por favor, abra a sua Bíblia em Juízes 19, você vai ver um caso exatamente idêntico, só que com um levita e a sua concubina, que subiram até a cidade de Salém, e lá na cidade de Salém foram recepcionados e levados para dentro de casa de uma pessoa que era hospitaleira, mas de noite uma multidão enfurecida bateu na porta da casa deles, dizendo assim: nós queremos fazer mal para esse homem que está aí dentro, esse estrangeiro. E aí o dono da casa, que havia recebido o levita, pegou a mulher do levita e jogou para o lado de fora. E eles estupraram a mulher a noite toda, fizeram todo o mal, todo tipo de abuso, e a mulher morreu, coitada, no amanhecer, ela morreu com a mão assim na porta. Aí quando o levita abriu a porta, ele falou: maninha, e aí, levanta. Cadê que a bicha levantava? Não. Quando foi que Juízes 19 foi utilizado por alguma igreja para falar de homossexualidade? Essa história é a mesma. É estupro. Estupro não representa nenhum ato de relacionamento sexual. Estupro não é relação sexual. Estupro é violência. Os próprios estudiosos da Bíblia contemporâneos, os mais inteligentes, que geralmente estão nos Estados Unidos, eles já dizem: a história de Sodoma não é capaz de ser utilizada como uma oposição bíblica a relacionamentos homoafetivos. Porque não se trata de relacionamentos. Não trata nem sequer de relações homogenitais. Porque estupro, meu irmão, essa história, por exemplo, de que castração química resolve estupro. Castração química não resolve estupro. Se a pessoa não tem um pênis, ela vai te estuprar com um cabo de vassoura. O estupro envolve a inserção de dor. Infligir dor na outra pessoa. A pessoa sente prazer colocando pedras, colocando galhos, fazendo todo tipo de maldade. Estupro não é sexo. Justamente por causa disso, nós não podemos nunca falar que Sodoma representa algum tipo de rejeição bíblica aos relacionamentos homoafetivos. Passa para mim o próximo slide, por gentileza. A versão hoje, mas essa versão hoje, que você conhece como versão tradicional, nem sempre
foi a versão tradicional. Não foi esse entendimento que se tem, as igrejas vivem difundindo aí, Sodoma e Gomorra. Esse tipo de interpretação não era a interpretação dos profetas do Antigo Testamento. Ela não tem sequer amparo bíblico. Você quer saber qual foi o pecado de Sodoma? Com amparo bíblico? Passa para o próximo slide, por gentileza aqui. O que a Bíblia diz sobre o pecado de Sodoma? Abra sua Bíblia em Ezequiel 16, versos 49 e 50. Você vai encontrar lá. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Ezequiel 16, 49 e 50. A Bíblia aqui está lhe revelando o que era o pecado de Sodoma. Cristãos lá no primeiro século, no segundo século, e no início da era cristã, começarem a deturpar a interpretação da história de Sodoma, dizendo que era uma ordenança genérica de Deus contra homoafetivos, o que nunca foi. O que não era na época de Cristo. Passa para o próximo slide. Vamos ver o que mais a Bíblia tem a falar para a gente sobre o pecado de Sodoma. O livro de sabedoria é um livro deuterocanônico. Fala o seguinte, no capítulo 19, verso 13: porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro, houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziam à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. Passa para o próximo, querido. Olha o que diz Isaías 1, se você puder abrir a sua palavra. Isaías 1: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Sodoma, de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação e as duas iniquidades, nem mesmo reunião solene, as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não mais ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Repita: cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Alguém está lendo aqui alguma coisa com relação a sexo? Sexo. Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Alguém aqui está lendo alguma coisa com relação a relacionamento? Não. Aqui fala sobre ajuda e tratamento ao próximo. Pastor, e tem mais alguma coisa que a Bíblia fala sobre Sodoma? Tem. Vamos por aí. Jeremias 23, 14. Mas nos profetas de
Jerusalém, vejam uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Ou seja, olha a correlação que ele está fazendo. Tem alguma coisa a ver com sexo? Não. Tirando a parte do adultério, mas adultério era crime de propriedade, não era crime de sexo, no tempo do profeta Jeremias. Fortalecem, olha só, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, como faziam em Sodoma e Gomorra. Tem alguma relação a sexo, meu irmão? Essa história de que Sodoma e Gomorra foi destruída porque só tinha gay é uma grande besteira. Não tem base, fundamento bíblico. Pode ter aí um fundamento do teu pastor, do livro do teu pastor. Pode ter aí um fundamento do livro da tua profetisa. Mas na Bíblia Sagrada não tem. Tem que ter coragem para falar isso que eu estou falando. E Jesus? Todos vocês devem saber a essa altura, pelo menos a maioria, que nós somos uma igreja cristocêntrica. Nós sempre, quando encontramos alguma coisa na Bíblia, nós nos voltamos para saber o que foi que Jesus falou a respeito disso. Como foi que Jesus se posicionou a respeito disso? Pastor, mas Jesus falou sobre Sodoma? Falou. Abra aí a tua Bíblia em Mateus. A referência está aqui, vamos logo ler junto. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Jesus enviou os discípulos dele: não se dirijam aos gentios nem entre as cidades dos samaritanos, mas vão para as ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Tantas pessoas hoje em dia cobram fortunas para dar os seus testemunhos, e os testemunhos elas receberam de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Glória a Deus. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, que fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, preste atenção nessa parte. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mateus 10, de 5 a 15. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da regra de hospitalidade. Existia uma regra de direito internacional da época, que quando você chegasse numa cidade, meu irmão, não era assim. Imagina, as cidades, as viagens eram feitas a pé. Era muito longe. Então você tinha que enfrentar muitos perigos também na estrada. Então quando você chegava numa cidade, era de bom tom que alguém te recebesse, que alguma pessoa visse que você era estrangeiro, te oferecesse abrigo, te oferecesse água. Era a lei da hospitalidade, era uma regra de direito internacional na época, bem primitiva, mas ainda nos tempos de Jesus subsistia nos tempos de Abraão, subsistia nos tempos de Jesus. E Jesus fala sobre isso aqui. E quando ele fala sobre receptividade, ele fala castigo de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele sabia que o castigo de Sodoma e Gomorra havia uma relação de Sodoma e Gomorra com relação ao seu tratamento para com os estrangeiros. Tem nada a ver com ser gay, tem nada, muito menos com ser lésbica,
nada a ver, tudo invenção que mentiram para vocês. Mentiram mesmo, na cara dura. Mentiram, distorceram a palavra de Deus. Por quê? Porque queriam continuar propagando o mal, propagando a opressão, porque também tinham preguiça de estudar, e quarto, porque também não queriam perder o dinheiro dos membros das suas igrejas. Porque quando o pastor abre a boca e diz, não, mas isso, a Bíblia não está falando de gay, não está falando de lésbica, os membros saem. Porque eles querem ficar numa igreja que agrida os gays. Quando meu irmão ficou sabendo que eu era homossexual, meu irmão ele já era desviado da igreja há mais de 30 anos, mais de 10 anos. Já era desviado da igreja há mais de 10 anos. Ficou sabendo que eu era gay, ele começou a ofertar. Por que o vai falar mal de gay? Não é, meu querido, minha querida, porque ele odeia os gays, não. É porque isso traz retorno financeiro para ele. Simplesmente por causa disso. Isso traz retorno financeiro. Traz retorno financeiro falar mal de gay. Traz retorno financeiro você ser agressivo, você falar os absurdos, alimentar carne. Afinal de contas, o contexto sempre foi a hospitalidade. Passa o próximo, né? Olha, esse rapaz, esse senhor, né? Hoje já é um senhor velhinho, ele escreveu este livro, o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. O nome dele é Daniel Helminiak, que é um padre católico. E o livro dele é uma das primeiras obras. Ele se baseou muito em John Boswell, que escreveu Cristianismo, Tolerância Social e Homossexualidade. Foi uma das primeiras obras falando sobre o assunto da Bíblia com relação à homossexualidade, trazendo verdades, né? Mas a gente não fala muito sobre a questão de Sodoma, porque na parte de Sodoma, John Boswell falava que ele tinha uma teoria de que quando os cidadãos de Sodoma disseram queremos apenas conhecê-los, ele dizia que esse conhecê-los era apenas mesmo de conhecer. Mas não era. Com relação a isso, ele estava errado. Mas esse Daniel Helminiak fez um estudo mais profundo, e olha o que ele fala para a gente. O dever da hospitalidade. Por que Ló desejaria expor suas filhas ao estupro? Por que Ló se oporia ao interrogatório e abuso de seus visitantes por parte dos habitantes da cidade? Ló era apenas um homem, ou, conforme as escrituras, um homem de bem. Ele fez o que era certo da melhor forma possível. Entre todas as pessoas de Sodoma, apenas ele teve a delicadeza de convidar os viajantes para passar a noite em sua casa. Nas regiões desérticas, como a de Sodoma, permanecer ao relento exposto no frio da noite podia ser fatal. Logo, uma regra básica da sociedade de Ló era oferecer hospitalidade aos viajantes. Esta mesma regra faz parte da tradição das culturas semitas e árabes. Esta regra proibia o ataque até mesmo a inimigos que tivessem recebido oferta de abrigo para passar a noite. Assim, fazendo o que era certo, seguindo a lei de Deus, conforme ele entendia, Ló recusou-se a expor seus convidados ao abuso dos homens de Sodoma. Fazê-lo significaria violar a lei da sagrada hospitalidade. Portanto, qual foi o pecado de Sodoma? Abuso e ofensa contra estrangeiros, insulto aos viajantes, falta de hospitalidade para com os necessitados. Este é o ponto central da história, compreendida em seu próprio contexto histórico. Quando o estupro entre homens torna-se parte da história, a ofensa adicional é a do abuso. Gente, tem alguém que está lendo junto comigo? A ofensa central é a do abuso. Insulto e humilhações graves, tanto na época de Ló quanto na nossa. O maior medo das mulheres, qual é? Ser estuprada. O maior medo dos homens é ir para a prisão e ser estuprada. É uma das piores coisas que pode acontecer para o ser humano. É algo que tira a pessoa que é estuprada, inclusive,
ela se sente totalmente humilhada, destruída. Tanto naquela época quanto hoje, não mudou. O relato todo e a cultura da época deixam claro que o autor não estava preocupado com o sexo em si. Não ofereceu suas filhas sem titubear. O ponto central do relato não é o da ética sexual. A história de Sodoma não é tanto sobre o sexo, mas sim sobre arrombar a porta de alguém. O ponto central da história é o abuso e assalto, sob qualquer forma que possam assumir. Utilizar esse texto para condenar a homossexualidade significa empregá-lo de forma errônea. Ora, um textinho interessante que nós extraímos do comentário bíblico da Bíblia de Estudo de Teologia Inclusiva do pastor Alexandre Feitosa diz o seguinte, contextualizando Gênesis 19. O texto bíblico, vocês estão conseguindo ler? Amém. O texto bíblico diz que todos os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, verso 4. Ora, em qualquer sociedade, os homossexuais são minoria. Portanto, aqueles homens definitivamente não eram homossexuais. Assim como numa prisão, os homens que mantêm relações homogenitais com outros homens que os estupram, não o fazem por serem homossexuais, o fazem porque são homens maus, por causa das circunstâncias. Sodoma não seria uma cidade tão numerosa e próspera se ali houvesse apenas homossexuais. Sociedade alguma pode existir se a sua base não for heterossexual como hoje. Uma leitura atenta do texto revela uma clara tentativa de violência sexual coletiva. Tal tentativa estava fundamentada na xenofobia. Repita, xenofobia. Xenofobia. Ou seja, ódio a estrangeiros, vistos como ameaças às riquezas locais. Você vê, né? Vamos no último parágrafo. Enxergar homoafetividade em tal gesto de violência demonstra com completo desconhecimento ao que de fato diz a Bíblia. Não há nada nas atitudes daqueles homens que possa ser relacionado ao moderno conceito de homoafetividade, em que os atos sexuais são consentidos e fruto de compromisso. Amém, queridos? Está ficando claro, né? Agora, acho que agora aquela nuvem já se dissipou e todo mundo já consegue enxergar com clareza. Nós já até falamos, por exemplo, da história do levita e da sua concubina, que ninguém usa, pode até passar, que ninguém usa essa história que está em Juízes 19, mas você anote para depois você ler. Ninguém usa essa história que está em Juízes 19 para falar de homossexualidade, apesar dela ser idêntica à história de Gênesis 19, à história da destruição de Sodoma. Ela é idêntica. Esse senhorzinho sorridente e gentil que parece o Papai Noel, o nome dele é pastor J. Harry Evans. Ele é heterossexual, tá, pessoal? E ele escreveu um livro chamado Sexo na Bíblia, Novas Considerações, da editora Fonte. Nesse livro, eu peguei um trechinho do que ele fala. O comportamento sexual implicado não parece estar em debate aqui. O que está sendo discutido é a prescrição inviolável para a hospitalidade para com estrangeiros no Código Social e Legal do Antigo Oriente Próximo. Desta forma, é completamente inapropriado e desonesto citar essa história de Sodoma e Gomorra como fundamento para qualquer tipo de afirmação sobre julgamentos negativos na Bíblia contra a orientação ou comportamento homossexual. Essa história não contém um texto sobre a homossexualidade ou como a Bíblia julga este comportamento. Passa para o próximo. Ele fala uma coisa muito interessante. De onde foi que começou? Onde foi que começou então, pastor, essa invenção
Sodoma era sexo entre homens, era viadagem, era homossexualidade. Desde quando? Ora, começou no início da era cristã, através de Filo de Alexandria, também um livro apócrifo, que ele é apócrifo até para o judaísmo, da época um pouquinho antes de Cristo, segundo Enoque 10:4, testamento dos 12 patriarcas, testamento de Naftali, testamento de Benjamim e o livro do historiador Flávio Joséfo, Antiguidade dos Judeus. Nenhuma fonte que seja considerada dentro do cânon, nenhuma fonte canônica, nenhuma fonte confiável como palavra de Deus, mas fontes perigosas que influenciaram a Igreja Católica e a Igreja Cristã nos tempos de hoje. Olha o que ele fala depois. Volta para o primeiro século, o pecado de Sodoma já estava amplamente identificado entre os judeus como práticas homossexuais, por causa da influência apócrifa e histórico-cultural, e moldou a perspectiva sobre o comportamento homossexual de Paulo, Pedro e Judas. Todos eles se contaminaram por causa de influências de livros que não eram canônicos, que não eram livros de Deus, que não eram palavra de Deus. Mas pastor, o que fala então a palavra de Deus? O que fala a tradição canônica mesmo, a Bíblia hebraica? Ora, a Torá, que é a lei de Moisés, esse livro que eu estou mostrando para vocês é esse aqui. Essa aqui é a Torá comentada. É um livro extremamente, ela tem comentários riquíssimos. Qual é o entendimento judaico mesmo, propriamente dito, a respeito do assunto? Tirando esses judeus que são já homofóbicos em razão das circunstâncias, qual é o posicionamento da Torá? Qual é o posicionamento dos bons judeus? Olha só o que diz nos comentários bíblicos da parte de Sodoma e Gomorra. Está marcado ali. Olha só. A Midrash diz o seguinte, a Pirkei Avot diz o seguinte: deixa que a tua casa seja aberta como refúgio e faz com que o pobre seja recebido cordialmente dentro dela. A hospitalidade é tão importante como o culto divino. Era o 25. Todo ser humano a quem fazemos o bem, seja mesmo um malvado, pode converter-se em um anjo igual aos que apareceram ao Abraão. Está na Midrash. O que é o Midrash, pastor? Sermões antigos nas sinagogas, sermões de grandes judeus, de grandes estudiosos. Passa para frente, Pedro. Vamos ver o que continua falando a Midrash. A Midrash nos explica por que Sodoma era um símbolo de maldade. Olha o que diz Midrash. Anunciaram em Sodoma: todo aquele que alimentar o pobre e faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Plotit, filha de Ló, era casada com uns dos homens poderosos de Sodoma. Certa vez, viu um pobre desnutrido na rua e se apiedou dele. O que fez ela? Todos os dias, ao sair para buscar água, enchia seu jarro com todos os tipos de alimento que tinha em casa e alimentava este indigente. Questionavam-se os filhos de Sodoma como aquele miserável conseguia sobreviver. Aquele miserável devia ter morrido. Ao tomarem conhecimento dos fatos, o que fizeram eles? Tiraram as suas roupas de cotite, cobriram seu corpo com mel e as abelhas a picaram até a morte. Agora, isso está em Sanhedrin 109. Agora que conhecemos o tipo de moral vigente em Sodoma, fica fácil entender por que o seu pecado se agravou muito. A tradição bíblica já fala que ele só estava com 2 filhas vivas. A tradição oral na Midrash já diz que morta pelos sodomitas. Está vendo? Como esse é o tipo de coisa. Está vendo por que é desonesto falar
associar, não tem base nem bíblica e nem fundamento no judaísmo propriamente dito. Coloca aí o próximo slide. O Midrash, continua mesmo estudo, o Midrash ilustra a decadência moral dos habitantes de Sodoma. Os homens de Sodoma não se orgulhavam de outra coisa, senão da fartura e da riqueza que possuíam por influência divina. E eles diziam: se de nossa terra tirarmos pão e minério de ouro, para que precisamos dos forasteiros? Não precisamos que venha a nós qualquer pessoa, pois vem apenas para tomar o que é nosso. Apaguemos, pois, de nossa terra as leis e costumes de ir e vir. Sanhedrin 109. As leis de ir e vir, as leis da hospitalidade, foram rompidas pelos povos de Sodoma e Gomorra. Essa é Sodoma e sua gente. A aglomeração em torno da casa de Ló tinha o intuito claro de atingir os forasteiros, aqueles infratores da ordem pública estabelecida e defendida pelos sodomitas. Sua descrição no texto bíblico é posta lado a lado com a bondade demonstrada por Abraão com seus hóspedes, para contrastar e confrontar perante os nossos olhos tanto o bem e o mal, como a verdade e a mentira. Queridos, eu acho que isso é muito elucidante. No fim das contas, a palavra diz bem assim: toda vez que aparecer alguém necessitado, acolhe na tua casa. Muitos acolheram anjos ao assim proceder. Muitos acolheram, a palavra anjo significa mensageiro de Deus. Muitos acolhem mensageiros de Deus ao assim proceder. A lição que nós podemos extrair de Sodoma, porque cientificamente nós podemos dizer, por exemplo, aqui na Bíblia de Estudo Esquematizada, se você pegar na parte de Gênesis 19, eles vão dizer para vocês: não, a bem da verdade, cientificamente, aquela região de Sodoma foi destruída porque ficava muito perto do mar e o mar subiu e destruiu. Nessa Bíblia de Estudo já fala isso. Se você for pegar os documentários, outros vão dar também causas naturais para aquela região ter sucumbido. A verdade é que, como está na Bíblia, a história de Sodoma e Gomorra é a condensação do final do fim de várias civilizações que moravam ali na planície da Jordânia, onde hoje é a Jordânia, a planície ali do Mar Morto, a beira do Mar Morto. Mas por que ela está na Bíblia? Ela não está na Bíblia para condenar homossexuais. Ela está na Bíblia para nós nos lembrarmos de sempre sermos bondosos, hospitaleiros, e sempre agirmos com bondade no nosso coração, uns para com os outros. Amém, queridos?